A paz do Senhor, amada igreja. Estamos dando uma nova sequência de estudos a partir dessa noite. Então agora nós vamos, depois de trabalharmos a maturidade cristã, precisamos entender que somos um só povo, uma só fé, um só Espírito. E que seja um tempo de crescimento, porque nesse mês nós estamos começando uma nova fase, uma fase em que nós queremos buscar mais a presença de Deus, porque entendemos que nessa família há um lugar para todas as pessoas, porque Deus tem a todos como alvo da sua graça e do seu amor. E nós, como igreja, temos a missão de proclamar essa palavra, levar esse evangelho, entendendo a missão que Deus tem nos confiado. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, onde nós estaremos lendo a partir desse momento que a nossa reflexão, o nosso estudo dessa noite é com base nesse texto, que diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Palavra de salvação. Paizinho querido, nessa noite entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria necessária para compreender o Teu propósito para as nossas vidas, para que nós possamos continuar nessa caminhada, exercendo com excelência o chamado e o dom que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema de hoje é dons concedidos por Deus. Então nós entendemos que o nosso Deus, ele concede dons, mas também nós podemos nascer com alguns talentos, né? Que são habilidades, aptidões naturais que nós temos. E nós as desenvolvemos ao longo da nossa vida. E essas habilidades desenvolvidas, né, nos ajudam a realizar muitas tarefas e de uma forma muito simples, que traz alegria, que traz prazer, enquanto para uns parece extremamente difícil, mas para aquele que tem essa habilidade, que tem esse talento, então se torna uma coisa natural. E aí nós vemos que tem pessoas que, como por exemplo, têm o dom de cozinhar, e as irmãs sempre comentam, né? Nós tivemos agora esse último sábado aquele banquete maravilhoso com aquelas irmãs que prepararam aquele molho extraordinário. Para muitas pessoas pode ser assim um grande desafio, mas para elas é uma coisa natural, porque elas têm esse talento para culinária, para organização, para administração.
e por aí a gente poderia colocar tantas outras coisas. E nós temos também os dons espirituais, que por sua vez são presentes, são dádivas concedidas por Deus a nós. E essas dádivas que Deus nos dá, elas são para que a sua igreja, para a igreja de Cristo, seja edificada. Então, para nós termos assim uma visão completa e melhor, eu recomendo você a ler o capítulo 12, o 13 mais uma vez e o capítulo 14 de 1 Coríntios, que você vai entender o que Deus quer trabalhar. Porque no capítulo 12, o apóstolo, indica a diversidade dos dons que são distribuídos pelo Espírito Santo aos membros da igreja. Já no capítulo 13, como nós acabamos de ler, nós vamos ver Paulo enfatizando que através do amor, esses dons estão a serviço do próximo, estão a serviço do outro. Então, tudo que eu faço, todo o dom que Deus nos confere, ele precisa ser exercido em amor, oferecido em amor. E no capítulo 14, ele discorre sobre o perigo de supervalorizar alguns dons em detrimento de outros. E ele também pontua que alguns dons precisam ser usados ou exercidos com sobriedade, principalmente quando nós temos pessoas visitantes no nosso meio. E ele vai finalizar dizendo que os integrantes da igreja, cooperam ordenadamente com os seus dons no culto público. Então, nós temos essa visão dentro desses 3 capítulos. E aí nós vamos entender que a palavra dom, ela vem de sabedoria, de falar com discernimento. E essa palavra, de conhecimento, o dom da fé, de confiar em Deus de maneira sobrenatural, de confiar que Deus é capaz de fazer as coisas nas nossas vidas. Então, esse dom é uma habilidade, é uma dádiva, uma ferramenta que nós recebemos do Senhor para usar no meio da sua igreja e com o seu povo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar isso, dizendo que no capítulo 12, a gente vai ver que ele vai dizendo que são muitos os dons que Deus pode dar. Não somente esses que estão ali descritos, mas Deus sempre dá à sua igreja dons de acordo com a necessidade do trabalho que está sendo feito. Então, de acordo com cada ministério, que são o local onde nós desempenhamos o serviço, o nosso trabalho, Deus vai dar esses dons para quê? Para que a igreja seja edificada, para que vidas sejam edificadas, para que as pessoas sejam alcançadas e entendam o propósito de Deus nas suas vidas. Então, tem dom de socorro, E eu acho isso muito interessante, que pessoas que têm esse dom dado pelo Senhor, de estar sempre socorrendo, dom de ensinamento, o dom de administração, então Deus vai dando esses dons. Mas a gente não pode perder de vista que o amor, o amor a Deus e aos semelhantes é considerado o maior dom que se sobrepõe sobre todos os outros. Então, às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, eu não tenho dom nenhum, ou então acham que não tem nenhum talento, nenhuma habilidade, nenhum talento especial. E eu sempre penso que o maior dom que eu e você podemos ter é o dom do amor. Porque quando nós amamos, nós entendemos o projeto de Deus nas nossas vidas. Nós entendemos que esse dom do amor nos faz amar qualquer pessoa sem restrição, sem distinção, independente dela gostar de mim, gostar de você ou não, de querer estar junto conosco. Nós precisamos amar pessoas, independente delas
nos criticarem ou serem facilitadores na nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos amar pessoas. Então, esse dom é um dom que vem de Deus e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a amar pessoas, porque procedendo deste modo, os discípulos de Cristo, eles cooperam com a missão de Deus e sinalizam o reino, abençoando muitas vidas. Então nós precisamos entender que todo dom que você tem, todo talento que você tem, nós precisamos exercer esses dons e talentos em amor. No parecer do apóstolo Paulo, quando os membros da igreja colocam seus talentos naturais ou à disposição do Senhor, o Senhor, ele age, Se o dom é o toque de Deus presenteado ao homem e à mulher para que sirvam a seus semelhantes, então os talentos se transformam em dons quando são oferecidos em amor. E isso é muito interessante. Se o dom é um presente que Deus dá diretamente e se eu tenho uma habilidade natural, mas quando eu apresento essa minha habilidade natural ao Senhor, Deus transforma essa habilidade numa capacidade sobre modo excelente para abençoar a vida de outras pessoas. Então, quantas habilidades, quantos talentos nós temos e que às vezes nós desperdiçamos porque não colocamos esses talentos ao Senhor, não apresentamos ao Senhor em benefício do próximo. Então nós somos uma igreja que nós temos muitos talentos, temos pessoas que são extremamente habilidosas e às vezes nós não valorizamos, às vezes nós achamos e tratamos como uma coisa menor. Evidenciamos alguns dons em detrimento de outros, achamos que o dom é superior ao talento, mas a palavra de Deus está nos chamando a atenção nessa noite que tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor para que Ele use de acordo com a sua vontade, com o seu querer, Ele abençoa e faz com que a obra de nossas mãos seja algo extraordinário. Por quê? Porque está voltado para alcançar vidas, para cuidar de vidas, acolher vidas. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a nossa vida deve ser uma vida vivida para abençoar a vida de outras pessoas. O tema dessa unidade, dessa série de estudos, e nós vamos desenvolver um só povo, uma só fé, um só espírito. Então, quando nós entendemos que nós somos o corpo, nós somos uma unidade, o dom, o talento que eu tenho, ele precisa estar a serviço do reino de Deus. E não há dom maior do que o dom do amor, porque quando eu tenho amor por Deus, Deus me faz olhar para as pessoas de uma forma diferente. E eu coloco tudo aquilo que eu tenho à minha disposição, que eu entendo que Deus me deu à disposição do próximo. Então, o Senhor nos direciona a viver um cristianismo com mais profundidade e intimidade. Nós temos falado muito sobre isso, a maturidade, como é que a maturidade nos faz ser completos. E quando eu estou completo, eu estou pronto para ser usado por Deus. E aí eu vou viver esse cristianismo de uma forma mais profunda e íntima, entendendo que tudo aquilo que eu tenho recebido não é meu, não é para eu, é para nós. Não é para mim, mas é para nós, é para que nós utilizemos com os outros, para que nós abençoemos a vida de outras pessoas, que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor e por essa graça. Discorremos sobre o amor que se deve ter por Deus, por si próprio e pelo próximo. Então nós precisamos entender que
eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Eu preciso me amar, preciso me respeitar, porque amar a mim mesmo me faz entender que eu sou filha de Deus, que eu sou especial, que Deus me ama, que Deus vê qualidades em mim, Deus vê capacidades em mim. Então isso é muito bom, eu reconhecer que Deus me ama e eu me amar, eu me gostar, porque isso vai fazer a diferença no meu relacionamento com o próximo. Então eu vou amar o próximo com mais facilidade. Pessoas que são muito exigentes, que se cobram muito, elas têm a tendência a cobrar muito do outro, a não reconhecer os dons e os talentos do outro, a desvalorizar, a menosprezar. E quando a gente também se menospreza a nossa capacidade, menospreza a nossa habilidade. Eu não faço nada direito, eu não sei nada direito. Eu sou a última bolacha do pacote, aquela bolachinha toda quebradinha. Eu sou um nada, eu sou uma poeirinha. Também a gente começa a olhar para o outro e não reconhecer nele, achar que tudo no outro é menor e insignificante. Então a gente nem deve se supervalorizar e nem se diminuir, se menosprezar. Mas a gente precisa entender que nós temos um Deus que nós amamos e que nos ama, e que esse amor do Senhor me completa, me transforma num servo, numa serva melhor. Para quê? Para que eu possa servir ao outro. Então nós precisamos ser um só povo, nós precisamos ser uma igreja que caminha como? Em unidade, amando e servindo uns aos outros. As nossas palavras, elas precisam ser palavras que edifiquem. Ainda que eu tenha que chamar a sua atenção, ainda que eu tenha que ressaltar o que precisa ser melhorado na sua caminhada, no seu trabalho, eu preciso fazer isso em amor, com sabedoria. Por quê? Porque eu não quero te desestimular, eu não quero te entristecer, te desencorajar, mas eu quero o quê? Extrair de você o melhor, a excelência para o serviço. E eu só consigo isso se eu faço isso em amor, olhando para você, te amando, te respeitando, considerando a sua história, a sua trajetória, a sua identidade, a sua vida, o seu tempo, as suas habilidades. Eu preciso sair desse nível superficial. Lembra? Maduro, estou pronto para exercer aquilo que Deus quer que eu seja, para exercer na potencialidade. Então, eu já não estou mais naquele nível raso. E esse nível raso, ele não pode se referir também nos relacionamentos. A gente precisa ter relacionamentos mais profundos e mais íntimos. Às vezes estamos dentro da igreja, apenas damos a paz do Senhor para os nossos irmãos e não conseguimos olhar além da aparência, além do penteado, além da roupa, do calçado. Então nós precisamos ter um olhar mais profundo, mais intimidade, conhecer as aspirações, os sonhos, os projetos e sermos o quê? Parceiros da missão, comprometidos em caminhar um com o outro, perceber que você quer, você precisa, você tem esse sonho, você tem esse desejo, mas eu vejo que às vezes falta força em você, falta ânimo, falta coragem. Então se há esse ânimo, se há essa coragem, se há esse talento, esse dom na minha vida, porque Deus me deu, e se eu tenho talento e que eu ofereci ao Senhor essa habilidade, então eu vou usar isso como que um potencial para abençoar a sua vida, para ajudar você, para que você também se desenvolva nessa potencialidade. Por quê? Porque quem é que ganha? A igreja do Senhor. O corpo de Cristo, o reino ganha. Quando você é abençoado, eu fico muito feliz quando eu vejo o meu irmão, a minha irmã pregando com excelência. Começou como? Todo tímido, cheio de medo, assustado, preocupado, mas a proporção que eu vou dando oportunidades, que eu vou trabalhando, que eu vou ajudando, eu fico muito feliz em ver ele exercendo esse dom. E eu não tenho medo de que um dia ele venha pregar melhor do que eu, não. Eu quero mais é que isso aconteça também, que você pregue cada dia melhor, que você cante cada dia melhor, que você exerça esse ministério cada dia melhor. Sabe por quê? Quem é que ganha?
o reino de Deus é que ganha, porque você passará a me ajudar a acompanhar outras vidas, a cuidar de outras vidas. Eu deixo de ter aquela preocupação de estar sempre cuidando de você. Por quê? Porque você alcançou essa maturidade, você alcançou essa plenitude, você passa a ser um colaborador junto comigo para cuidar de outras vidas. E é assim que o reino cresce, é assim que as coisas acontecem. E nós precisamos ter essa visão, esse entendimento. Não é com disputa, não é com briga, não é achando que o meu dom é melhor, que eu faço melhor, mas se eu faço bem e você não faz tão bem, então qual é a minha função? Se eu faço tão bem, é te ajudar a fazer melhor, a fazer tão bem quanto eu e fazer até melhor. Porque aí você fazendo melhor, você também me estimula a procurar melhorar cada vez mais. E quem é que ganha? O reino de Deus. Então essa precisa ser a nossa convicção. Então, se nós temos esse amor a Deus, amor por si mesmo, né? E pelo próximo, chamamos a atenção para uma vida cristã comprometida. E isso é fundamental. Pessoas maduras, pessoas que caminham, que é um só povo, uma só fé, um só espírito, são pessoas o quê? Comprometidas com a causa do reino de Deus. Porque o amor, esse dom, o amor, o dom sobre todos, o maior de todos os dons é o amor. Por quê? Porque quem ama está comprometido com a causa do reino e com a causa do evangelho, porque ama o próximo. Então precisamos ser o quê? Comprometidos, e somos orientados a entender que o evangelho é que deve nos mover. O que deve nos mover? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi ministrada no domingo, ela foi ministrada na abertura do culto, através da liturgia que foi feita, ela foi ministrada através das orações, ela foi ministrada através dos cânticos, ela foi ministrada na hora da mensagem, da pregação da palavra. E o que deve mover a minha vida? Essa palavra precisa nos mover, precisa nos levar além. Então, nós precisamos entender que somos exortados a colocar a mão no arado, utilizando corretamente os dons espirituais e os talentos que se transformam em dons quando recebem o toque de poder do Pai, do nosso Deus. Então, o Espírito Santo tem nos movido a tomar uma posição com relação à igreja e a nos comprometermos com ela, não por querer aparecer ou por ter alguma obrigação em nos enganjarmos nela com nossas famílias, mas porque o amor de Deus nos constrange. Nós precisamos entender que nós fazemos por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o que o Cristo passou naquela cruz, por amor de cada um de nós. No outro dia teve uma irmãzinha, a irmã Socorro, ela estava comentando comigo, ela disse que estava lendo aquela passagem, ela viu o filme e ela ficou pensando sobre tudo aquilo, ela ficou pensando como Deus suportou tudo isso, porque me amou. E quando a gente para pensar tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, porque me amou, porque te amou, esse amor nos constrange a não desanimar, a não ficar parado, a continuar, a seguir em frente, apesar do cansaço, das lutas, das dificuldades, de tudo que tem acontecido. Eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu não posso deixar de fazer, não posso enterrar os meus talentos, eu não posso aniquilar o dom que há em mim, mas eu preciso exercer esse dom, eu preciso colocar esses talentos à disposição do Senhor, porque Ele é tudo nas nossas vidas e tudo é por Ele, é para Ele. Então nós precisamos entender isso, porque o amor de Deus nos constrange a espalharmos o amor, a justiça e a paz e as demais sementes do reino por esse mundo. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, todos nós possuímos um talento que pode se transformar em dom.
Então, o seu talento, ele pode se transformar em dom. E Deus, a cada dia que nós trabalhamos e nos empenhamos, Ele distribui os seus dons. A cada um de nós nos presenteia com dons para que nós possamos servir cada vez mais e melhor a sua igreja. À medida que essa comunhão que nós temos com Deus se torna qualitativamente melhor, né? Tem mais qualidade, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai distribuindo os seus dons sobre nós, sobre a sua igreja. E o Espírito Santo está chamando a gente que mesmo cheio de afazeres, né? Que tenhamos disposição para seguir em frente nessa caminhada cristã. Nós estamos começando uma nova fase na nossa caminhada. Tenho falado, como falei domingo passado, que parece que a gente já está junto há tanto tempo, porque Deus, nesses primeiros 6 meses, nos permitiu realizar tantas coisas. Mas nesse segundo semestre, Deus vai fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Então, o Pai está chamando a cada um de nós, né? E quem vai responder afirmativamente a esse chamado, a essa convocação? Que nós possamos responder afirmativamente ao Senhor, entendendo que o dom que Ele tem presenteado e o talento natural que você tem, ele pode se transformar em um dom se ele estiver a serviço do Senhor, a serviço da missão. E que nós possamos responder afirmativamente, dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, para que através das nossas vidas Ele faça um movimento extraordinário ali naquele lugar onde nós estamos plantados para a glória do Seu nome. Amém? Vamos estar orando. Paizinho querido, nessa noite nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os nossos talentos. Quantos talentos nós temos, quantas habilidades naturais nós temos, e nós queremos apresentar a Ti, para que o Senhor toque, Senhor, e o Senhor transforme essas habilidades em dons para servir a Tua igreja. E segundo, Senhor, a nossa intimidade, a nossa entrega, a nossa caminhada, o Senhor continue conferindo dons, Senhor, à Tua igreja, para que esses dons possam estar a serviço, para que nós possamos melhor desempenhar a missão que o Senhor tem nos confiado, e que esse mundo possa crer que por intermédio do nosso agir, do nosso mover, desse amor que vem de Ti, que nos une, que nos abençoa, que nos capacita, o mundo possa crer que verdadeiramente o Senhor está em nós e que o Senhor tem um projeto de salvação para a vida de toda criatura. Ajuda-nos, Senhor, a buscar com zelo o amor, que é o dom sobre todos os dons, e que nós possamos amar a Ti acima de todas as coisas, a nós mesmos e ao próximo com excelência, para que o mundo creia que o Senhor está em nós e que o Senhor age por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.